É pra parar já? Bom, meu nome é Felipe Lucas, eu tô na música desde 2012, fazem 12 anos. Sou compositor, sou cantor, intérprete, músico, faço bastante coisa. Bom, me chamo Jefferson Vicente Corrêa de Souza, eu toco rock, né? E tô na música há 15 anos. Meu nome é João Aquino, eu toco na Belina e a gente tá com 20 anos de carreira e o nosso estilo é punk rock. Meu nome é Wesley, sou músico, me formei músico aqui em Tangará mesmo, né? Eu sou de São Paulo, mas moro aqui desde a minha infância e aprendi a tocar aqui aos 12 anos, aprendi a tocar violão e tal, e desde lá continuo até hoje. Punk rock na veia, lugar de skate é no pé. Minha vida tão descolorida. Cê só não quis comer. O autoral, ele vem, né, conforme o tempo de experiência, né, de cada músico, e acho que vem da vontade de ter seu próprio trabalho, né, seu próprio som, e é importante ali, né, algo pessoal. Principalmente no estilo que a gente toca e também no rock and roll em si, é a parte fundamental, né, para manter o estilo de música mesmo e garantir que tenha novidades, né, não ficar sempre só o que é velho é bom. A música ela é uma maneira de expressar, né? E numa composição, acredito que é uma expressão mais íntima, né? Mais profunda, percebe eus de outros tempos. No caso, tenho músicas minhas que eu tinha 17 anos, né? Hoje eu canto essas músicas e toco e percebo uma coisa, né, daquela época, adolescente ali. A arte pode ser várias coisas, mas o que eu mais me identifico na arte é a expressão. Nesse tempo que eu vivo em Tangará, que eu tive contato, né, com algumas obras, com amigos assim, né, colegas que fazem música autoral, Tangará não está acostumada ainda com escutar música autoral. A gente quando faz, né, os eventos, faz as experiências, né, de ver como as pessoas vão agir e né, cria aquelas coisas, acho que o pessoal não vai curtir, será que vai vaiar? Ou então, nossa, a gente tocou a música lá, você viu? O pessoal tá prestando atenção. Principais dificuldades é os lugares, né, que não é raro, né, ter. Normalmente é o artista ali, né, o compositor ou a banda que tem que promover seu próprio evento, né. Falta de festival, falta de incentivo, falta de locais também, tipo bares mesmo que seja, ou casas noturnas que abram mais espaço para música autoral. Eu acho que não é uma questão da cidade, eu acho que ser compositor brasileiro, independente do estilo, é uma coisa muito difícil. A nossa característica enquanto público, a gente é muito ativo quando escuta música, então a gente quer participar da música. Quando não é uma música conhecida, a plateia ela não se sente tão acolhida com essa música, então ela geralmente não vai a shows para escutar e ver alguém cantar, ela tá para participar do momento junto ali com você. Então tem uma música que não é uma música que é sucesso nacional, é um desafio, mas a partir do momento que as pessoas conhecem sua música, ela participar e cantar junto é uma coisa maravilhosa. Então essa é a parte boa também da questão. Essa relação, né, do artista com o público, né? Isso é muito legal também, poder fazer parte dessa experiência. Eu já presenciei aqui em Tangará, né, o evento que o João foi idealizador, né, o Aclamação à República. Teve também o Rock Encontro, né, que o Celião foi idealizador, também dava essa oportunidade, né, ele tinha esse interesse, né, de trazer algumas bandas autorais. E hoje o Céu Rock Show também é um evento que, né, sempre visa ter uma banda autoral. Hoje em dia, muita gente acha que é mais fácil ter uma condição de gravar uma música. Antigamente, para você ter um disco ou para você gravar uma música, você precisava da ajuda de uma grande gravadora para ter um estúdio gigante, que você ia chegar lá com produtores renomados, te gastar rios de dinheiro para fazer um disco.
Hoje em dia não, hoje em dia qualquer um consegue facilmente, dentro de casa, com seu computador, até com seu celular, gravar uma música, mas distribuir essa música é uma coisa muito complicada hoje em dia, porque a internet, ela mudou um pouquinho esse jogo, porque você precisa de grana, você precisa de engajamento, você precisa de várias coisas, então só ter uma música boa, 5% do caminho andado, os outros 95% é a parte complicada. E os investimentos hoje em dia são gigantescos, principalmente na minha área, que é na música sertaneja. Eu acho que é a oportunidade o próprio artista que faz ali, né? Ele tem que correr atrás e promover seu próprio evento, usando algumas estratégias, né? Tipo, uma clássica delas é você contratar uma banda bem conhecida que vai atrair a galera para lá assistir, né? E a banda autoral ele aproveita do momento, né, para apresentar o trabalho, né? E realmente isso aconteceu. Eu fiquei muito feliz do contato, né, que o Capri fez comigo e tal. Eu abracei a causa mesmo, a gente foi atrás, fez o evento da melhor forma possível, assim, no que estava ao meu alcance, e a galera compareceu. Macaco Bong é uma banda que, nível nacional, né, já tocou no Brasil inteiro, em vários festivais fortes, então eu já tinha tudo isso na minha cabeça que com certeza ia ter uma galera que ia conhecer a banda, né? Eu já ouvi falar, algo assim. E o resultado final foi o mais agradável, assim, né? Você vendo a galera ali mesmo curtindo o som diferenciado, que era totalmente instrumental e curtindo mesmo, né? A galera ali vibrando junto e tal. Acabava o som, a galera aplaudia e tal, pedindo mais. Então foi bem massa esse evento. Pela música autoral, eu posso falar de mim, que a única coisa que eu acho que eu ainda consigo falar que com orgulho mesmo foi os primeiros festivais que eu fiz. E não foi por mim também só. Falo porque a união que deu, a quantidade de bandas que saíam na época, assim, de jovens. Eu falo jovens porque eu já sou mais velho mesmo, assim, eu já era mais velho com eles mesmo. Então, acho que é só essa parte que me dá mais orgulho. E gostaria de voltar mais, só que hoje em dia está muito mais difícil por causa de casas de show, licenciamento, né? E custo também para a produção. Por falta desses eventos e casas abertas, também diminui a quantidade de gente que assiste e aí não tem a vontade de aparecer, porque não tem onde tocar, como a gente tem os festivais de gastronomia e outros que acontecem, tipo de dança, né? Que aqui a gente não tem pro rock and roll. E é muito chato ficar só garagem, né? Na música em geral, acho que aqui é uma cidade boa, uma cidade que o pessoal gosta muito de música, de vários estilos, tem espaço para muita gente. E a parte que alguns podem considerar boa, outros podem considerar ruim, é que tem muita gente boa e tem bastante gente disposta a ouvir coisas diferentes. Então acho que aqui é uma cidade muito legal que acolhe. Eu fui acolhido, eu não nasci aqui. E aqui eu vi como uma grande oportunidade de crescer e as pessoas me acolhem muito bem, assim como acolhe vários outros artistas. Tem seus defeitos aqui ou ali, porque nenhum lugar é perfeito. Mas, na minha opinião, eu acho um lugar excelente para viver de música. Esses editais que saíram, que dá a possibilidade do autoral poder gravar, às vezes a custo zero ou mesmo até com custo mais baixo, a chance de poder mostrar o trabalho que já foi produzido há muito tempo, que a gente tenta mostrar mesmo. É bem importante esse lance da gente se unir mais, né? Tentar estar mais junto aí, né? Promovendo eventos, algo assim. Acho que unir a força mesmo, assim, da galera. Acho que uma união mais da produção independente mesmo e também do autoral entre bandas, duplas sertanejas, não exatamente só no nosso estilo, assim, para ter uns festivais de música. Tem muitas bandinhas aí que tem até o som e tal, mas desanima por causa da questão de não ter um lugar de tocar e tal. Se a galera se unir e conseguir desenvolver um cenário autoral, com certeza gera oportunidades, né? Incentivar, né, as pessoas de ver o outro ali, né, tocando uma música sua e falar, que legal, né? Conheci a pessoa e nem imaginei que ela fazia isso. Ou de incentivar novos artistas, né? E o público também a consumir mais, procurar mais. Ouvir, né, o que está acontecendo ali por perto dela. Não só o que acontece lá no Rio de Janeiro ou na Bahia, sei lá, mas o que acontece aqui na cidade dela, na região em si. Eu acredito que um cenário autoral bem baseado gera muitas oportunidades. Além da divulgação pessoal, né, que o artista tem que fazer da sua música, ele tem que estar presente em eventos de outros artistas, tem que trocar aquela ideia, né, tem que mostrar as músicas pro outro, mas tá sempre ouvindo coisa nova e
se puder fazer eventos juntos, né, com as bandas, igual a gente tem feito com o Homônimo lá em Cuiabá, primeiro com a banda Casa Nova, daí agora a Colisão Interna em Casa Nova, e um processo incrível, né, essa coisa das bandas ali se ajudando e curtindo um som do outro ali, dando um feedback muito bom. Tocar a música dos outros já é legal, mesmo que seja assim, bem feito ou mal feito. Mas quando você faz o seu e mostra e você vê que tem retorno do público, é indescritível. É tipo aquela cena do Rei Leão, quando o macaquinho levanta o filho. Tipo, e todo mundo faz, sei lá, é maravilhoso. Não tem explicação, não. Eu acho que é muito difícil pensar desse lado de o que eu queria mudar. Pode até ser meio utópico, mas pensar que as pessoas poderiam encarar artistas regionais ou artistas pequenos com o mesmo brilho no olhar de grandes artistas, mas isso é impossível, até porque, parando pra pensar, eu não faria isso também. Eu tenho muitos artistas grandes que, se chegasse na minha frente, eu pararia e assistiria pra caramba, enquanto tem várias pessoas que podem ser tão bom quanto ou melhores. Por aí eu não fico tão empolgado quanto ficaria. A gente, enquanto músico, não faz isso pensando nesse retorno. Até porque, se a gente for colocar tudo na ponta da caneta do que compensa e o que não compensa, e pensar friamente, calculando a questão, a música não é um lugar viável, né? A única coisa que faz ser viável é o tamanho do amor que a gente sente e que a gente faz. Se eu gastasse essa energia em qualquer outra coisa, eu teria muito mais a ganhar. Só que o que eu teria a perder é a coisa maior que tem, que é meu amor por ela. E essa perda, pra mim, seria a maior perda de todas. Então, por isso que a música compensa. Tem coisas que servem pra gente aprender. Ninguém é obrigado a querer se envolver. Mas aí... Talvez era melhor ter me falado antes que eu não era interessante pra você. Ingenuidade era a palavra certa pra me descrever. Bastou uma semana pra eu perceber. Você só não quis comigo, otário, inocente, iludido. Nos seus stories, foto, ele e você, no almoço de domingo que eu queria ter. Você só não quis comigo, otário, inocente, iludido. Você só não quis comigo, ai, ai, ai. Faz barulho. Uma coisa que você nunca imagina que vai sair do quarto onde você faz, né? Quando você faz a composição, uma coisa muito particular sua, sai de dentro da sua cabeça, de dentro do seu quarto. E quando você divide isso, mesmo que seja para um público não muito grande, é muito legal ver a reação das pessoas e saber que, além de mim, isso pode chegar em outras pessoas. A gente que trabalha com cultura, assim, com arte, tem essa oportunidade, né, de representar um lugar e poder, através dela, mostrar um pouco desse lugar aí pros outros lugares, né? E poder conhecer o mundo. Já pensou? É um sonho. A única coisa que a gente quer é tocar as pessoas de um sentimento que eu tinha e pode ser que as outras pessoas tenham comigo também. E as questões que vêm em relação a isso são só um bônus dessa conquista, entendeu? A intenção mesmo é chegar em mais pessoas e ser reconhecido pela música. O cenário autoral, se eu pudesse mudar algo, eu acredito que se pudesse ajudar financeiramente trabalhos desse tipo, né, seja com políticas públicas ou eventos, né, para fomentar a cena mesmo, né, como eu disse, tem que ser feito aquele trabalho de base, né, para o futuro aí ter algo mais construído, então poder promover mais eventos e ajudar outras pessoas. Eu acho que eu comecei a compor com 14, 15 anos ali, alguns teminhas de violão, instrumental ali, que eu ia gravando no celular, né, que tinha mesmo e tal. Daí, a partir dos 18 ali em diante, que eu comecei a tentar escrever letras, né, daí foi bem traumatizante, assim, sofrido, porque você geralmente não gosta do que você tá fazendo ali, né, você acha feio, porque tem essa questão da intimidade sendo exposta ali também, que é constrangedor, né. É por isso que a gente tem vergonha às vezes de ler ou de dar para outra pessoa ler. Mas isso vai sendo superado. Depois dessa época, continuei compondo e tal, e consegui desenvolvendo melhor e tendo a oportunidade de gravar alguns trabalhos, de lançar. Primeiramente foi
Acender, uma música instrumental. Eu gravei com o Thiago Baltzarelli e foi lançado nas plataformas através da Lei Aldir Blanc. Muito legal, a gente fez um documentário. Na sequência eu lancei Sem Pressa Nenhuma, que é uma música já com letra, cantada e tal. É muito legal poder gravar a música com toda a produção. Depois que a música fica pronta, fica incrível, né, o resultado. Uma coisa mágica mesmo, assim. Depois você vai ouvindo com o tempo, né? Isso é um processo muito legal. Quanto mais tempo se distancia da época que você gravou a música, você vai ouvindo ela diferente e entendendo ela de várias formas, entendendo o que aconteceu quando você fez aquela música, até gravar e tal. O nosso som, a gente continua fazendo o nosso autoral em casa para levar para um público. E aí, como esses editais estão vindo agora, que a gente conseguiu produzir o nosso primeiro, nosso segundo álbum, e a gente está agora trabalhando por conta do nosso terceiro, né? Mas também graças a esses incentivos mesmo. A gente tocou em Cuiabá no festival agora que teve, o Festival do Mato, e o Rato de Porão abriu o show pra gente. Só isso que eu acho que foi grandioso. A gente foi pro estúdio, gravou as guitarras, gravou a bateria, o baixo, todo mundo muito empenhado, e só que assim, o vocalista ele tava mais recuado, né? E a gente notou isso, então a gente falou, não, será que é por causa de letra? Então vamos tentar ajudar ele também a compor. O William também caiu dentro, né? Aí no dia que eu era pro vocalista aí gravar, né? O cara não foi, tipo, pô, e aí, o que aconteceu? Não atendi o celular, nem nada, tal. Aí desapareceu, né? Aí, tipo, não justificava e tal, deu um sumidão, né? Falou, putz, o que aconteceu? Quando ele viu as mensagens, né? Ele abriu o jogo mesmo, chegou pra gente sim e falou, cara, me desculpa, mas eu não vou conseguir, não sei o quê, porque o som instrumental tá muito foda e... Como é que eu vou colocar as linhas de vocal em cima desse instrumental, cara, não sei o quê. Não, mas as letras tá aí, cara, é só tentar, tendo de novo e regrava e tal. O estúdio tá lá pra isso e ele travou, velho, não foi. Mas naquela época também envolvia muita coisa, né, cara? A gente gostava demais dos sons, a gente era apaixonado naquilo que a gente fazia e sonhador, né, pá. Então já tinha isso, né, da gente, né, com cada um. E a falta de maturidade, né, falta de responsa e sabe, quando a gente é mais novo ali, também qualquer coisa ali a gente quer treta e tal. Então foi uma das coisas, se a gente fosse mais maduro e mais pé no chão, não tentasse resolver as coisas, sei lá, a gente tinha concluído um trabalho muito massa, cara. É isso aí, fora isso daí, teve aquelas tentativas instrumental também, a gente sempre brincando ali e tal. Participei também com o Pedrão lá, né, de vários shows, né, com ele também, que eu tive essa experiência com ele ali também, a gente participando lá do Sebrae, né, foi um festival bacana, né, tem que ter esses festivais, né, assim, essas feiras, né, que fala, né, poder incentivar também, né, as bandas autorais se inscrever, né, e tal, participar do rolê ali. É isso aí. Experiência tem bastante, só não tem registro. Porque sempre acontecia alguma dessas histórias aí.